Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Amém? Irmãos, eu vou ser rápido. Fique tranquilo. Não tem mais muito o que falar. Deus já falou, Deus já operou, Deus já curou. Eu creio. Se você crê, leva para casa essa bênção aí. Amém? Porque a palavra do Senhor é coisa séria. Amém? E Deus disse que Ele está aqui e Ele está aqui. Aonde estiver 2 ou 3, no meu nome eu estarei. Amém? E Deus tem operado. Amém? Nessa noite eu senti a unção de Deus aqui. Desde o começo deste culto, Deus tem ansiado para tocar os nossos corações, falar, e Deus está derramando porções. Às vezes a gente ouve um falar, ouve outro falar e não entende, né? Mas tem uma coisa aqui que é para você, tem outro aqui que é para o outro, e é assim que Deus vai trabalhando. Deus vai usando os seus vasos. Amém? A gente só tem que crer e se colocar à disposição. Amém? Não tem maior nem menor no reino do Senhor. Somos todos servos. Mas Deus sonda o coração. Amém, queridos? Basta você colocar o teu coração diante do Senhor. Amém? Porque Ele também quer te usar. Ele te chamou para você ser bênção. Ser tu uma bênção. Para que você seja instrumento. Amém? Sal na terra. Para que você seja representante de Cristo. E a gente ouve falar, quem não vem pelo amor, vem pela dor. Um dia eu ouvi um pastor falar, olha, isso é bonito, mas eu não conheço ninguém que veio pelo amor. Só vem pela dor, é uma pena. Deus tem muita, como diz o outro, né? Muitas das vezes ser o martelo que esmiuça a penha. Como está lá em Jeremias, capítulo 23, versículo 29, se não me falha a memória. Ele é o martelo que esmiuça a penha. Às vezes tem que ficar lá, batendo, quebrando. E cada martelada, ele vai mudando a forma. Né? Amém? Que essas marteladas sejam poucas, que a gente possa responder o mais rápido ao Senhor. Amém, querido? Nós estamos falando aqui hoje de oração e somos gratos a Deus, entregamos ao Senhor esse período, mas o que Deus colocou no nosso coração, que é assim, nesse período de 90 dias, Deus chamou, Deus convocou, Deus trouxe palavras, Deus trouxe direção, Deus trouxe orientação, mas muito de nós não ouvimos. Portanto, Deus falou, não pare, não pare. E por isso nós vamos continuar orando. Amém? Por isso nós vamos continuar orando. Porque não há outro caminho, queridos. A minha esposa comentou aqui sobre essa reunião. É uma reunião de oração, né, de várias igrejas em várias partes do mundo. Foi o quarto encontro, né? E líderes de oração, pessoas dos Estados Unidos, pessoas da África, Moçambique, do Japão. É interessante que a última reunião foi ontem, sábado, 4 da tarde aqui no Brasil. Era 4 da manhã no Japão. 4 da manhã, né? Que nós tenhamos essa disposição para acordar às 4 da manhã, para ouvir a direção, para ouvir o que Deus tem para dizer. Se necessário for acordar às 4 da manhã, que tenhamos esse coração. Amém, queridos? Mas nessa reunião de ontem, teve uma coisa que me chamou muito a atenção. Um dos líderes desse movimento, né, desse trabalho de oração mundial, ele estava dando um testemunho que em 1973, alguns não tinham nem nascido aqui ainda, não eram projetos ainda,
1973, Deus falou algo com ele, né? E ontem ele estava compartilhando algo que é muito sério, aquilo me chamou muita atenção. E é uma lição que ele aprendeu na vida dele, na vida ministerial. E a hora que ele falou aquilo me chamou muita atenção. Ele falou: Deus falou algo muito sério comigo. Depois veja, Deus falou com ele em 73. Ele teve que caminhar muito para aprender isso, para entender isso. E ele entendeu: se eu tivesse orado mais, eu tinha trabalhado menos. Ele repetiu isso 3 vezes. Algo que ele teve que aprender a duras penas. Se eu tivesse orado mais, eu teria trabalhado menos. Porque a gente quer fazer, a gente que acredita nos nossos recursos, na nossa capacidade, a gente inclusive quer provar a nossa capacidade. E nós não precisamos provar nada para Deus, porque foi Ele que nos fez. Ele conhece, Ele já te viu no seu melhor. Ele já te viu nos seus melhores dias, querido. Você não precisa provar nada, a não ser que você queira provar para os homens. E isso não leva a resultado nenhum. Você só vai trabalhar, e vai virar enfado e canseira. Amém? Então nós temos que orar. Por quê? Porque este é o caminho. Esse é o único caminho. Tá? Qual é o caminho? Eu sou o único caminho. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Como é que nós vamos ao Pai? Através de oração. Amém? Através de Jesus Cristo, por intermédio de Jesus Cristo, em oração. Amém? Por isso nós vamos continuar orando. E quem tem ouvido, ouça. Deus quer agir, Deus quer fazer, Deus quer te usar, Deus quer te responder, Deus quer falar contigo. Mas nós queremos falar com Deus? Temos tempo para isso? Ou nós temos trabalhado muito e orado pouco? Né? Então, aquilo que eu ouvi ontem nessa reunião desse pastor, foi algo que eu falei: puxa, não dá mais. Né? Como ele ouviu isso em 1973, hoje ele entender e olhar para todo o ministério dele, para todo o trabalho dele de todos esses anos, hoje já um ancião, né? Olhar para tudo que ele trabalhou e entender: puxa, era só eu ter orado mais. Né? Foi algo que o Espírito Santo revelou ao coração dele. Então, nós vamos continuar orando. Então, e se nós vamos continuar orando, eu queria falar algumas coisas rápidas aqui de oração. Não vou ser muito longo, mas algumas questões de oração, né? Algumas orientações básicas. Nós não vamos nos aprofundar, nós não vamos entrar em questões teológicas, em discussões, mas algumas questões que é importante, já que nós estamos aqui falando que nós temos que orar, esse é o caminho, e essa direção, é isso que Deus está pedindo, nós temos que buscar orientação, orientar, né, mais do que foi orientado, né, até aqui. E Deus está cada vez mais trazendo mais, nos dando uma porção cada vez maior. Amém? Então é importante nós entendermos essa questão da oração. Os discípulos chegaram para Jesus um dia e pediram para ele: mestre, ensina-nos a orar. Por que você acha que eles pediram isso? Além do óbvio, né? Eles acharam que não sabiam. Qual que era a crise deles? É que eles oravam, mas parece que não havia resposta dos céus. Então o pedido dele, na verdade, foi: Senhor, ensina-nos a orar, a oração que de fato funcione, uma oração que de fato produza resultado, que traga o céu para a terra. E o Senhor ensinou eles a orar, né? Muitos seguem a oração do Pai Nosso como se fosse uma reza, né? a ser repetida, né? Porque foi a oração que ele nos ensinou.
Mas veja, quando o Senhor nos ensinou como orar, Ele estava nos dando um modelo. É como se fosse um roteiro, né, de oração. Mas você não deve orar essa oração como se fosse uma reza, né? Que você vai simplesmente repetir diante de Deus. Deus não se agrada com repetições. Repetições não têm o poder de tocar os céus. Jesus disse em Mateus 6:7 que a nossa oração não vai ser ouvida pelo muito falar, pelo muito repetir, não é? Então, quando Ele nos ensina a orar, Ele está nos dando um roteiro. Então, primeiro, é que Paulo diz em Efésios 6:18, para nós orarmos todo o tempo com todo tipo de oração. Essa expressão, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo, Paulo está dizendo o seguinte: ora em todo o tempo, todo tipo de oração. Isso significa que existe na palavra de Deus tipos de oração. Por que é importante saber que existem tipos de oração? Isso significa, então, que você precisa ter uma abordagem para cada um deles. A maneira de orar um tipo talvez não seja apropriado para um outro tipo. A maneira de você chegar diante de Deus com um tipo exige conhecer, vamos dizer, princípios daquele tipo. Então isso envolve sabedoria, isso envolve a sua disposição de aprender as coisas espirituais. Então, para que a nossa oração seja respondida, você tem que sim levar em conta qual tipo de oração fazer em cada circunstância. Ah, pastor, mas aí complica. Eu acho que Deus ouve de qualquer jeito. Veja, a Bíblia fala, por exemplo, que Moisés estava diante do Mar Vermelho. Ele estava fazendo o quê? Quem se lembra? Clamando a Deus. E Deus falou o que para ele? Por que você está clamando a mim? Isso significa que ele estava fazendo a oração errada na hora errada. Significa que ele tinha que fazer um outro tipo de oração. A abordagem dele tinha que ser outra. Então Deus fala para ele: por que você está clamando? Agora não é hora de fazer clamor. Tem hora de clamor? Tem. Mas era aquele momento? A palavra de Deus diz não. O Senhor falou o que para ele? Estende a vara. A vara nos fala de autoridade. Então tem uma hora que você tem que fazer uma oração que não é clamor. É uma oração contra a montanha. Você diz para ela: sai do seu lugar e vai para o mar. Jesus ensinou isso. Aí, se você quer que a montanha saia da sua frente e você fica clamando, pode ser que o Senhor te diga: está errado, o que você está fazendo clamando a mim contra essa montanha? Vai lá e fala para a montanha o que eu estou te falando, entendeu? Então, tipos de orações distintos ou tipo de problemas distintos exigem tipos específicos de oração. Uma oração, às vezes, não se aplica em umas certas circunstâncias. Então vamos imaginar que Moisés estava clamando. Vamos imaginar que ele estava clamando uma oração de entrega, né? Vamos imaginar, ele estava dizendo: Senhor, se é da tua vontade que o teu povo chegue em Canaã, ó Senhor, eu te peço, nos entregamos nas tuas mãos agora. Livra-nos de Faraó. Presta atenção. Essa é uma oração de entrega. Tem hora de fazer a oração de entrega? Tem, mas não era agora. Isso é orar a oração errada. Por isso que o Senhor o exortou. Você talvez nunca tenha pensado nisso, né? Eu estou precisando de algo agora. Qual que é a oração que eu tenho que fazer? Se você perguntar para o Espírito Santo, ele vai te ensinar. Então, tem uma maneira simples de você entender os tipos de oração. Nós dizemos que a oração, ela pode ser classificada de 3 maneiras. Oração que possui Deus como centro, orações que possuem nós mesmos como centro e orações que possuem o outro como centro. Primeiro tipo, orações que têm Deus como centro. São 3: ações de graça, louvor e adoração. Ações de graças, louvor e adoração. Deus no centro. Temos muito que entender sobre isso. Porque a Bíblia fala dessas 3 coisas frequentemente e elas são coisas poderosas. A Bíblia fala que Jesus, quando foi multiplicar o pão, qual a oração que ele fez? Seja multiplicado agora. Né? Ou ele orou: Senhor, nas tuas mãos entregue o meu espírito. Foi isso que ele orou? O que ele orou? Ações de graça. A gente quase nunca pensa, mas gratidão multiplica o pão. Mas a gratidão, quem é que está no centro? Deus. Né?
ergue as tuas mãos e agradece. Louvor tem poder? Lá em Atos, a Bíblia fala que Paulo e Silas, depois de ser açoitados à meia-noite, acorrentados dentro de uma masmorra, o que eles faziam? Reclamavam da circunstância, né? Nós estamos sozinhos aqui, o pastor não vem nem visitar a gente, nós somos abandonados aqui nesse lugar, eu acho que não vale a pena servir. Cadê Pedro? Cadê João nessa hora? Né? Onde é que está a irmandade? Paulo e Silas faziam o quê? À meia-noite eles cantavam louvores. Então veja, o segundo grupo, nós mesmos como centro das nossas orações. São 3 tipos: petição, consagração e entrega. Petição, consagração e entrega. Bom, petição, você sabe o que é. Você está precisando, porque você é o centro desse tipo de oração. Você está precisando, você está orando e, portanto, você está pedindo. Petição vem de pedido. É a oração que pede. Isso é poderoso. Segundo tipo de oração é consagração. Consagração ou dedicação, né? Pode usar a expressão que você achar melhor. É uma oração interessante, porque você faz essa oração quando você não sabe a vontade de Deus a respeito de algo. Quando você não sabe, você entrega. Quando você não sabe o que Deus quer fazer com esse menino, aí você entrega o menino para Deus. Quando você não sabe o que Deus quer fazer, né, com o seu carro, entrega o carro para Deus. Então a consagração é uma oração quando você não sabe a vontade de Deus. Mas você não pode fazer a petição como se fosse consagração. Porque não é assim que funciona. Na petição, você sabe a vontade de Deus. Deus quer curar, Deus quer suprir, Deus quer livrar, Deus vai socorrer. Você sabe a vontade dele. Você conhece a vontade dele. Então você pede com ousadia. Na consagração, você dedica ao Senhor algo, você entrega algo para Ele, né? Aliás, entrega é outro tipo de oração. Pastor, como é que eu faço oração de entrega? Oração de entrega, normalmente, é quando você normalmente está sobrecarregado. Você só pode entregar o que você está carregando na mão. Está sobrecarregado com preocupação, com o trabalho, sobrecarregado com o seu ministério, sobrecarregado com as pressões do seu trabalho. O que você tem que fazer todos os dias? Entrega tudo para Deus. Senhor, eu te entrego essa igreja, te entrego a liderança, te entrego esse ministério, te entrego essa pregação, te entrego o meu trabalho, tudo é teu. O Senhor vai fazer e você vai ser só o porta-voz do Senhor. Senhor, faz agora. Isso é entrega. Entrega tem o seu lugar. Quem entrega sente o quê? Alívio, fardo leve. Então tem hora de fazer oração de entrega. Cada oração tem o seu momento, tem o seu momento de ser aplicado. Então entenda aplicar cada um na hora certa e você vai ver a resposta de Deus. Senão o Senhor vai fazer. O que você está fazendo clamando, Moisés? E o último tipo de oração é quando os outros são o centro. Então aí só tem um tipo de oração que é chamado na Bíblia de intercessão. É aquele que se colocou na brecha diante de Deus em favor de outro. Ok? A intercessão, com certeza, é a oração mais difícil, né? Elas que envolvem, às vezes, mais encargo. Às vezes ela envolve mais pressão na alma. Não é verdade? Então, às vezes, é mais difícil orar pelo outro. E aí você precisa de outros recursos na oração, porque quando você ora pelo outro, às vezes você não sabe nada a respeito do outro. Você não sabe nem orar como convém, né? Mas o Espírito pode orar através de você com gemidos inexprimíveis. A verdadeira intercessão sempre vai vir acompanhada de gemidos inexprimíveis. Quando a gente fala de oração às vezes pode ter obstáculos, segundo a Bíblia. Você não deveria enfatizar o obstáculo demasiadamente. Porque muitos de nós ficamos sempre em função do obstáculo, sempre pensando no porquê Deus não vai ouvir. Nunca aborde as coisas de Deus dessa maneira. Não fique pensando por que Ele não vai ouvir. Fique sempre meditando no porquê Ele já te ouviu. Qual que é a base bíblica de você ter a confiança de que Ele ouve a sua oração? Então a base é sempre a confiança. Né? No entanto, exige advertências bíblicas, não devemos ignorá-las. Quais são elas? Tem algumas aqui, não queremos ficar focado nisso. Mas primeiro o que a Bíblia diz é relacionamento errado em casa. 1 Pedro 3,7.
Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiro da mesma graça de vida. Por que você tem que fazer isso, marido? Para que não se interrompa as suas orações. Alguns acreditam que está falando aqui do casal, né? Mas também pode estar se referindo particularmente ao marido que não está agindo apropriadamente, não está vivendo a vida comum do lar, como sacerdote. Aí a oração fica interrompida. Oração interrompida não significa que Deus não ouve a oração. Significa que você não ora. Quando você está com problema com a mulher, às vezes é difícil orar. Né, no relacionamento, quando a sua esposa está muito magoada com você, você fica como que bloqueado. Você vai orar e o Senhor fala, ó, resolve com ela lá, né? Vai lá dar um beijo nela primeiro. Está entendendo? Então é preciso viver a vida no lar, ou seja, ouvir a sua esposa nas questões do lar, né? É uma exortação aqui mais para os maridos, mas isso pode interromper a oração. Mas veja, é algo que pode ser facilmente desobstruído. Outra coisa, falta de perdão. Marcos 11, 25. Quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai. Perdoai, para que o vosso Pai Celestial também vos perdoe. Então, é claro que você já foi perdoado. Mas você tem que permanecer em Cristo, ou seja, permanecer na posição do perdão, a posição da graça. Mas quando você sai da posição da graça e você decai para a lei, o que acontece com você? Você começa a viver baseado na sua justiça própria. Sabe, tem duas coisas, na minha opinião, que são duas coisas que mais expressam justiça própria na vida. Duas coisas. A primeira é ressentimento, a segunda é reclamação. Quem reclama está dizendo o quê? Eu mereço coisa melhor e nunca tenho. Eu não merecia isso. Eu merecia algo muito melhor. Então quem reclama está dizendo, eu sou bom, eu sou justo. Então eu não merecia sofrer, eu não merecia ter desconforto, eu não merecia ter problema. Então eu merecia tudo que esse mundo pode dar, porque eu sou o supra-sumo. Então quem está reclamando está saindo de Cristo e caindo para a lei. Porque reclamar tira favor. Reclamar tira o favor. Reclamação pesa até o ambiente, né? Bloqueia a unção. E de certa maneira vai impedir a oração, né? Mas o foco não era falar de reclamação. Eu quero falar da segunda coisa que mais expressa a justiça própria, é falta de perdão. Alguém errou contra mim. Como alguém pode errar contra mim? Eu não erro contra ninguém. Como que alguém pode fazer isso para mim? Não, eu quero justiça. Eu quero que Deus faça justiça. E ele então se dá o direito de ficar injuriado, amargurado, ressentido. E tudo isso é sinal de quê? Justiça própria. Lembra que eu falei? Justiça própria é sinal de alguém que caiu da graça. Quando você decai da graça, com base em que você espera que Deus ouça a sua oração? Com base no seu merecimento? Deus só pode ouvir você com base na graça, querido. Ele não pode ouvir você com outra base. Porque se você chegar diante dele dizendo que merece, ele vai dizer, então me conta a sua causa, por que você merece? Você vai ter que enumerar o seu merecimento. Só que você não tem, nenhum homem tem. Nunca chegue confiado nisso. Chegue sempre confiado na graça. Caso contrário, Deus não vai ouvir a sua oração. Ah, porque Deus não quer ouvir, porque Deus preferência, Deus quer ouvir A e não quer ouvir B. Não, Ele quer que todos os filhos cheguem na mesma base. Você vai receber só porque você é filho e é amado. Você não vai receber porque você é melhor, você não vai receber porque você é perfeito ou nunca pecou. Ok, mas quando você fica ressentido, você está dizendo para Deus que você é bom. E quem é bom tem direito de cobrar justiça. Agora, quando você sabe que não é bom, você perdoa rápido, não é verdade? Isso é visto até no meio do ímpio. Quando o ímpio tem consciência de que ele não é boa coisa, ele também é rápido para esquecer as coisas dos outros. Entende? Mas quanto mais você acha que é bom, seja aqui ou lá fora,
mais você clama para que a mão de Deus venha. Terceiro, motivos errados. É claro que existe motivos errados. Às vezes a gente fica falando, pastor, mas Deus vai ouvir a gente com motivos errados? Não, Deus não vai ouvir a sua oração feito com motivos errados, mas Ele vai corrigir os motivos. Se você é filho, Ele vai corrigir os motivos. Então, às vezes, os motivos são da carne, né? Então, você está orando porque você está querendo, na verdade, que Deus castigue o fulano. Então, a sua oração não é baseada no amor, é baseada em outra coisa. Ou você está orando por inveja. Entende? Tem gente que ora por inveja. Ele está se corroendo de inveja. Então, alguém fala, Deus vai ouvir? Não, de fato, o Senhor não vai ouvir uma oração feita nessas bases, mas não significa que Deus rejeita você como filho. Ele vai corrigi-lo. Quarto, a desobediência deliberada. Quando você acha que o errado é o certo. Então, Isaías 59 diz que o pecado pode fazer separação. Presta atenção. Todo pecado foi cravado na cruz. Amém, queridos? Mas quando você deliberadamente resolve achar que certos pecados não são mais pecados, você cria um problema. Você cria um problema. E aí Deus é obrigado a parar tudo para resolver com você. E aí, então, que surge a famosa disciplina. Ok? Ídolos no coração. Ezequiel 14:3. Filho do homem, esses homens levantaram seus ídolos dentro do seu coração, tropeço para a iniquidade, que sempre tem eles diante de si. Acaso eu permitirei que eles me interroguem? Nós dizemos que os católicos cometem idolatrias, né? Mas nós também, muitas vezes, incorremos no mesmo erro. No nosso meio não tem esse problema visível, mas às vezes coisas se tornam ídolos. Filhos se tornam ídolos, maridos se tornam ídolos, ministérios, igrejas, dinheiro, profissão, carreira, coisas assim se tornam ídolos. Ou seja, elas se tornam primeiro na sua vida. Mas aí o Senhor diz, nada pode separar você de mim, nem a morte, nem a vida, nem dinheiro, nem carreira, nem profissão, nem ministério, nada pode separar você do meu amor. E se algo ousar separar, o que Deus vai fazer? Vai tirar da frente. Sabe por quê? Porque Ele ama você. Sexto, falta de generosidade. Então, a avareza é o sinal de alguém que não provou a graça. Né? A gente não tem tempo aqui de compartilhar, vou contar só a história da parábola, né, que a gente já conhece, a respeito de um homem que devia muito dinheiro. Lembra da parábola? A parábola, ele devia 10.000 talentos de ouro para o rei, se eu não me engano. Né? Colocando hoje isso no preço da grama de ouro, bilhões, né? Ele devia muito para o rei. E o rei mandou chamar e falou, tem que pagar. Se você não pagar, vai ser executado, preso como escravo. Né? Mas ele ajoelhou, clamou ao rei, misericórdia. E a Bíblia fala que o rei se compadeceu e perdoou ele, toda a dívida. De graça. O que ele recebeu, meus irmãos? Graça. Graça. Mas diz a Bíblia que logo em seguida, lembra? Ele saiu e encontrou uma outra pessoa que devia para ele. Mas que devia para ele 100 denários. Né? Um denário era o salário de um dia. Ele foi perdoado de bilhões. Mas ele pegou aquele lá e falou, pago, você me deve. E o outro dizia, tem misericórdia, não tem dinheiro. Ele pegou e jogou o outro na cadeia por causa daquela mixaria que devia para ele. Aí o que aconteceu? O rei ficou sabendo. E o rei ficou indignado. Por que o rei ficou indignado? O rei disse para ele, você recebeu tanta graça, não tinha graça nenhuma para dar para os outros. Você recebeu tanto favor imerecido, não podia dar nem um pouco de favor imerecido para o outro. Sabe o que produz indignação em Deus? É quando Ele nos dá muita graça e nós não queremos dar graça nenhuma para os outros. Isso deixa o Pai infeliz. Nós não conseguimos interceder pelos outros.
nós não conseguimos abençoar os outros. Nós queremos bênção, nós queremos a graça, nós queremos crescer, queremos ser abençoados, queremos os nossos ministérios aprovados, as nossas carreiras bem-sucedidas, queremos tudo. Mas não somos capazes de compartilhar um grão de milho para que ele se multiplique 100 vezes mais. Nós não temos graça para dar. Diz a Bíblia que o rei ficou muito indignado. Então, o caminho da oração é um caminho sério, queridos. Ou do contrário, vamos trabalhar muito. Amém? Você recebeu muita graça de Deus até hoje? Amém? Deus tem sido gracioso com você? Amém? E o que Deus está nos chamando a fazer nesse caminho de oração, não é só oração de petição, não é só oração de entrega, não é só oração de consagração, mas é para abençoar, é para interceder. E como eu falei aqui, a oração de intercessão, que foi a proposta aqui, de orarmos um pelo outro, ou seja, intercedermos, essa é a mais difícil de fato. É mais difícil de fato. Mas Deus estava nos ensinando. E por isso que Ele está dizendo, agora vocês vão continuar, porque vocês estão entendendo o meu propósito, o meu caminho. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. A oração é coisa séria na nossa vida, no nosso futuro, no nosso destino. Amém, queridos? Então, o pai não ficou feliz. Ah, mas ele não merece. E você? Então, presta atenção. Quando você guarda ressentimento, o que você está fazendo é isso. Eu recebi muito perdão, mas eu não quero dar nenhum para você. Tudo meu. Ou seja, a graça está se tornando na sua vida vã. Entendeu? A mesma coisa acontece com a generosidade. Quando você é avarento, você está dizendo o seguinte, eu recebi muita graça, mas eu não vou dar nada. Entende? Então a vontade do rei é que a graça que você recebeu seja depois transmitida. O que entristece o espírito é quando você não transmite a graça que você recebeu. Amém? Transmita a graça. E por fim, dúvida. Evidentemente, Tiago diz que você precisa de alguma coisa, precisa de sabedoria, precisa de bênção, peça a Deus, que a todos dá. Tiago 1, capítulo 6. Peça, porém, com fé, e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Amém? Nós vamos encerrar já em alguns minutos aqui essas rápidas instruções para nós continuarmos nesse caminho de oração. Mas antes de encerrar, eu queria ainda falar sobre formas de oração. A Bíblia fala que podemos orar em particular, Jesus disse, Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, ora em secreto, e o seu Pai te vê em secreto, te recompensará. Às vezes é necessário, esse é o momento que faz parte da vida de todo crente, a oração privada. Mas às vezes precisamos fazer a oração de concordância. Pastor, eu não sei quando fazer isso. Não se preocupe, o Espírito vai te ensinar. Só saiba que tem oração que você faz sozinho, tem oração que precisa ter irmão junto, concordando. Foi Jesus quem disse, em verdade vos digo, que tudo que ligardes na terra será ligado na terra, e tudo que desligardes na terra será sido desligado no céu. Mas o versículo anterior desse diz, se 2 ou 3 concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura perdires, ser-lhes-á concedido por meu Pai que está nos céus. Mateus 18, 19. Então é preciso haver o quê? Concordância, 2 ou 3. Nunca despreze a oração na igreja, a oração com os irmãos. Agora, tem uma oração que nem é 2 ou 3. Essa é a oração com toda a igreja. A oração de concordância envolve apenas às vezes 2 ou 3, mas tem momento que tem que ter oração onde toda a igreja se reúne. Lá em Atos capítulo 4, as autoridades se levantaram para perseguir os apóstolos,
E quando eles viram aquela perseguição, olha o que diz a Bíblia, Atos 4, 23. Atos 4, 23, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fez o céu, a terra, o mar, e no que eles há. Olha, veja, eles fizeram isso como? Unânimes. E o verso 31 diz: Tendo eles orado unânimes, tremeu o lugar onde estavam reunidos. E todos ficaram cheios do Espírito. Quer dizer, toda a igreja. Talvez 5.000 pessoas reunidas agora, nessa altura, eles oraram. A Bíblia diz, unânimes, levantaram a voz em oração. Há poder nessa oração também. Amém? Recursos usados na oração. Primeira coisa, ore a palavra, querido. Aprenda a confessar a palavra. A palavra de Deus também é arma. É muito importante você entender que a espada do Espírito é a palavra, e tem momento na oração que você percebe ataque do maligno na sua mente, e você tem que se posicionar abrindo a boca e falando a palavra. Amém? Crê que Deus responde. Sempre crê, chegue com a postura de fé. Pastor, mas às vezes no meu coração tem dúvida. Eu sei, ninguém tem essa fé perfeita. A fé que não tem nenhuma sombra de dúvida. Não, às vezes passa na sua mente dúvidas, mas não fale o que está na sua mente. Não fale o que passa na mente. Fale a palavra. Entende? Na minha mente vem muitas coisas. Às vezes coisas que nem procedem de mim. Mas eu não falo essas coisas. Eu só falo o que a palavra de Deus diz. Eu concordo com a palavra. Terceiro, dependa do Espírito. Converse com o Espírito. Ore pelo Espírito cotidianamente. Ele vai te instruir, ele vai te ensinar toda a verdade, diz a Bíblia. Amém, queridos? Aprenda a orar pelos outros, aprenda a ministrar na vida dos irmãos. Quando você se envolve no corpo, oração tem um efeito bumerangue. Sabe o bumerangue? É aquele objeto lá da Austrália, né? Que você joga e ele sempre volta. Então a oração tem esse efeito bumerangue. A bênção que você libera sobre o outro, mais cedo ou mais tarde, ela volta para você mesmo. Mas acredite, maldição também tem o mesmo efeito. Maldições que estão tentando lançar sobre você, vai ter um efeito bumerangue, vai voltar para quem mandou. Porque você é guardado pelo sangue do Cordeiro. 5. Ore pelo Espírito, amém? E jejue, né? O jejum, só para a gente encerrar, o que é jejum, pastor? Né? A gente sabe que jejum é abstinência de comida, né? Nós não vamos fazer estudo sobre jejum aqui, mas eu só quero dizer para você o seguinte: ainda que você vai ouvir muitos pregadores, né, que dizem que são pregadores da graça, dizendo que não precisa jejuar, você tem que entender que Jesus falou de jejum, Jesus instruiu como jejuar, e Jesus jejuou, Paulo jejuou. Amém? Então o jejum faz parte da vida cristã, mas o jejum não é mandamento, você não é obrigado a jejuar. Segundo, o jejum não é uma moeda que você vai usar para pagar pela bênção. O jejum é só a resposta de um coração que não tem outra maneira de expressar sua intensidade. É uma maneira de mostrar para Deus o quanto o assunto para você é extremamente importante, né? Então eu costumo dizer que o jejum se enquadra naquele aspecto da oração que Jesus chamou de importunação. Quem está jejuando está importunando. Porque que o Senhor diz? Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e acharei. Batei e abri-se-vos-á. Então esses 3 verbos falam de intensidade. Pedir uma intensidade. Buscar é mais intensidade. Mas bater já é importunação. O Senhor diz que vai ter ocasião que você vai ter que passar por todos esses processos. Há momentos que você pede e recebe, mas há momentos que você vai ter que pedir, buscar e bater. E o jejum está envolvido nisso. O jejum é uma maneira de você bater. Então o Senhor contou 2 parábolas falando disso. A primeira está em Lucas 11:5. Eu quero ler aqui para encerrar. Disse-lhes ainda Jesus: Qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurar
procurá-lo à meia-noite e disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois o meu amigo, chegando de viagem, procurou-me e eu nada tenho a que oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: não me importune, a porta já está fechada, meus filhos comigo também já estão deitados, não posso me levantar para te dar. Digo-vos que, se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Por isso vos digo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á, porque todo o que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate, abrir-se-lhe-á. O Senhor contou uma parábola só para que você entendesse o princípio que ele ia falar no final: pede, busca, bate. É igualzinho um amigo que vem à meia-noite pedir para emprestar para ele 1 quilo de macarrão, de arroz, e chegou um amigo dele lá e não tem comida na casa e ele precisa, e o Senhor disse: se ele não abrir porque ele é teu amigo, ele vai abrir porque você vai ficar batendo na porta até abrir. Então o Senhor não está dizendo que Deus não quer abrir. O Senhor está dizendo apenas o seguinte: você não sabe por quê. Você não entende o mundo espiritual. Você não sabe o que está acontecendo entre o céu e a terra. Por isso, não desista, porque parece demorado. É isso que o Senhor está dizendo. Porque você não sabe. Daniel começou a orar, né? Nós sabemos a história, demorou 21 dias para a resposta chegar. Quando a resposta chegou, Gabriel veio trazer a resposta. E Gabriel falou o que para ele? Desde o primeiro dia a sua oração foi ouvida, mas a questão é que eu estava vindo e o príncipe da Pérsia veio me resistir, eu tive que voltar, e Miguel veio para pelejar, e demorou 21 dias, tudo esse negócio todo aí, mas eu cheguei. Entendeu? Então é importante você entender que existem coisas entre o céu e a terra, existem oposições demoníacas, existem ataques do diabo, você não sabe o que acontece. Então não presuma nada, é isso que Jesus está dizendo, pela demora. Não tire conclusões a respeito da demora. Que alguém diz: se está demorando é porque Deus não quer dar. Deus está dizendo o contrário, não presuma isso. Às vezes está demorando e você não sabe por quê, e Deus nunca vai te contar por quê, às vezes. Apenas persevere. Entende, querido? O outro exemplo está no capítulo 18 de Lucas, no versículo 1, que diz, Lucas 18, 1 em diante. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e não desistir de orar, e não parar de orar. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus e nem respeitava homem algum. E havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por vir venha molestar-me, atormentar minha alma. Então disse o Senhor: considerai o que diz esse juiz iníquo. Veja, Deus não é juiz iníquo. Mas olha o que o juiz diz: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clama, que hora, meus irmãos? Dia e noite. Lucas 18, versículo 7. Presta atenção. Tem oração que você pede e Deus ouve. Tem oração que você busca algum tempo, mas tem oração que você bate dia e noite. Dia e noite. O diabo vai dizer: Deus não está te ouvindo. Ele vai dizer: você está orando fora da vontade de Deus. Ele vai te lançar um monte de pensamento para você presumir coisas falsas. O Senhor diz: só parece demorado em atender. Olha o que ele diz no versículo 8: digo-vos que depressa vos fará justiça. Mas ora a pergunta do Senhor: contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura essa fé na terra? Qual fé, meus irmãos? A fé de insistir de dia e de noite, de pedir de dia e de noite, de não abrir mão de dia e de noite, de bater na porta de dia e de noite. O jejum está envolvido nesse princípio. Mas o Senhor diz: não fica pensando que Deus não quer dar. Deus vai ouvir. Apenas não tire conclusões da demora. O Senhor vai operar na sua vida. Amém, queridos? Amém? Amém? Então, a oração, muitas vezes nós temos que insistir. Crer. Não tire conclusões.
E se demorar, Deus é o Senhor do tempo. Amém? Amém. Deus tem nos chamado para esse momento de oração. Ah, pastor, é difícil orar, eu não gosto de orar, é uma luta para orar? É. Você tem tempo para um monte de coisa, queridos. Se amanhã te convidarem para um evento, você vai achar um tempo. Não é verdade? Aonde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Amém? Amém? Queridos, todas as vezes que eu subi no púlpito para falar de oração, todas as vezes, e eu comecei a reparar isso, né, depois de um dos meus pastores trazer isso para mim, ele começou a falar, ele falou isso para mim, falou, começa a reparar. E de lá para cá eu comecei a reparar. Todas as vezes que a gente vem falar de oração, uma parte da igreja dorme. Sono. Você pegou uma frase no começo, uma no meio, e agora quando eu disse amém, você acordou. Vigia, querido. Vigia. Porque se você estivesse de frente de uma televisão assistindo um programa, seus olhos estavam estatalados. Amém? Cuidado, querido. Isso é sério. Oração vem esse peso. Né? Eu estou falando isso pelo Espírito. Enquanto nós estávamos aqui falando de oração, vem um peso, um cansaço, um sono. Amém? Isso te leva a uma preguiça, a um desânimo. Ou você ora, ou você trabalha pela força do braço. O caminho da vitória é oração. O caminho da vitória é oração. Nós precisamos parar de sermos preguiçosos. Vai ter com a formiga, diz a palavra. Não fui eu que disse. Amém? Não sou eu que estou chamando os irmãos de preguiçosos. É o Senhor que está dizendo, ei, vocês não vieram neste mundo a passeio. Amém? Mais uma vez, Deus nos traz uma direção, uma palavra. Quem tem espírito, ouça. Deus tem bênção para as nossas vidas. Deus tem bênção neste lugar. Mas Deus está tentando chamar a nossa atenção para nos corrigir coisas no coração. Enquanto você ora, Deus não olha para a sua boca. Deus olha para o seu coração. A sua boca está aqui, ó. Seu coração está aqui. Você está lá orando. Deus fala que eu estou te ouvindo. Fala que eu estou te ouvindo. Fala que eu estou vendo. Deus não está nem olhando para a tua boca. Deus não está nem prestando atenção no que você está dizendo. Deus está olhando o teu coração. Porque Ele sonda e esquadrinha. Seja sincero, transparente diante de um Deus onisciente. Não venha pedir bênção quando você exclui pessoas que você não quer abençoar. Não brinca no caminho de Deus. Sabe por quê? Isso só vai te dar trabalho. Deus é Pai. E qual o pai não quer abençoar? Mas um pai que ama não dá qualquer coisa aos seus filhos. Quando você estiver pronto, quando você entender, quando você acordar, Deus vai te dar. Por enquanto, trabalha até você cansar. Porque a hora que você cansar, você vai falar, pai, eu não aguento. Aí ele vai falar, tá bom, filho. Então me escuta. O que Deus está dizendo para nós hoje é, filho, me escuta. Me escuta. Eu te amo e quero te abençoar. Para mim e para você. Para mim e para você. Põe de lado a tua justiça própria, a tua vaidade. Escuta o que eu tenho para você. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Que você não precise de ninguém, a não ser o Espírito Santo, para te despertar e te levar a orar. Amém? Que você entre numa campanha com Deus. E não só porque nós estamos pedindo, mas que você coloque a tua vida diante de Deus e entenda que o caminho da vitória é no altar de Deus. É através da oração. Amém?
Deus abençoe. Vamos ficar em pé. Que essas palavras encontrem terra fértil no teu coração. Pai, em nome de Jesus, te damos graça. Obrigado, Deus. Deus, pela tua presença aqui neste lugar, que ainda podemos, Senhor, sentir, Senhor, essa atmosfera aqui tão maravilhosa, Senhor. Oh, Deus, como é gostoso, Senhor, estar nesse ambiente, onde a gente pode ver, Senhor, o teu Espírito passeando neste lugar. Oh, obrigado, Senhor, pelos teus anjos que têm cercado este lugar, que trouxe, Senhor, vidas tão preciosas. Ah, Senhor, e há uma convicção tão grande no meu coração que o Senhor ministrou tantas coisas. Assim como aquele pastor ontem, Senhor, compartilhou que ele passou tantos anos para crescer em muitas áreas da vida dele. Aqui, Senhor, tem pessoas que o Senhor vem trabalhando o crescimento, que o Senhor vem guardando, que o Senhor vem zelando. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, obrigado por cada vida. Obrigado, Senhor, por esses irmãos que estão nos ouvindo, aonde eles estiverem, que tudo que foi ministrado aqui encontre terra fértil e dê fruto para glorificar o teu nome. Obrigado, Deus. Nós entregamos a ti esse culto para a honra e glória do teu santo nome. Nós te agradecemos e te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Levante a sua mão. Lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, amém, com essas vestes brancas que há sobre você agora, pelos olhos da fé, que você possa dizer comigo que o amor de Deus, a graça, a comunhão e a rica consolação do Espírito Santo de Deus permaneça sobre a minha vida, em nome de Jesus. Que todos digam amém. Aleluia. Aleluia. Amém, queridos? Uma semana de bênção, uma semana de vitória, e que Deus tenha espaço na tua vida. Que você possa colocar momentos de oração. Entra nos teus aposentos e ouve. Deus tem muita coisa para te dizer. Deus te abençoe em nome de Jesus. Vá na paz do Senhor.